Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vozes que Curam. E hoje eu quero trazer um tema que me incomoda muito e me incomodou mais ainda há tempos atrás. Sabe, pessoal, durante muito tempo eu acreditei que, na verdade, ser espiritual era sinônimo de ser luz o tempo todo. Que bastava pensar positivo, vibrar amor, seguir alguns rituais para que a vida fluísse. Mas até para que a dor desaparecesse e que o universo me recompensasse por isso. Mas, pessoal, quanto mais eu tentava ser luz, mais as sombras me engoliam. Por quê? Quanto mais eu fingia que estava tudo bem, que pode ser o lugar onde você está hoje, mais a vida ela me empurrava situações que faziam eu sangrar aqui dentro, né? E nesse ponto foi então que, na verdade, eu comecei a perceber que talvez a verdadeira espiritualidade que eu estava seguindo, ela não me libertava. Ela, na verdade, ela estava me prendendo cada vez mais. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero realmente te pedir para olhar para isso junto comigo. Porque exatamente como eu lá atrás, você também possa estar perdido no meio de tantos discursos, né, sobre luz, vibração, lei da atração. Todos eles eu falo aqui também, mas existem muitos mestres, gurus, né? E talvez você tenha até acreditado que o propósito, né, da espiritualidade é justamente te tirar da dor. Quando, na verdade, pessoal, o verdadeiro propósito da espiritualidade é te despertar através da dor. Sabiam disso? O problema é que, na verdade, nos venderam uma espiritualidade que promete alívio, não libertação, que promete conforto, não consciência. Uma espiritualidade que te diz o que você quer ouvir, na verdade, mas que te esconde o que você precisa realmente saber. E é sobre isso que quase ninguém fala. Quantas vezes você já se sentiu frustrado, frustrada por fazer tudo certo e ainda assim ver que as coisas ao seu redor continuam dando errado? Quantas vezes você meditou, mentalizou, fez afirmações positivas e mesmo assim se viu caindo nos mesmos padrões? Sim ou não? A verdade é que nada muda de verdade enquanto você usa a espiritualidade como anestesia. Prestem atenção nisso. A espiritualidade ela foi feita para te despertar, não para te adormecer, que é o que muitos pregam hoje, né? Através do entorpecer, do se acalmar. Não. Quando você busca de verdade luz, sem encarar a sombra, você está apenas trocando de prisão, trocando de lugar. Antes era o medo, e nesse ponto é o ego espiritual. Antes você era escravo das dores humanas. Nesse ponto você se torna escravo da imagem de estar evoluído. Já percebeu isso? Você passa a se cobrar muita perfeição, como se errar fosse até pecado. Como sentir raiva ou tristeza fosse, na verdade, uma prova de atraso. Isso é uma cilada muito grande. E porque é nesse ponto que você se distancia da essência divina que habita dentro de você. Porque é justamente essa essência, ela não precisa fingir nada. Ela é o que é e ponto final.
E essa prisão espiritual, ela é silenciosa, mas ela é muito cruel. Porque ela te faz acreditar que você precisa estar sempre em paz. Quando na verdade, pessoal, o verdadeiro, né, a verdade mesmo, o verdadeiro despertar, ele vem quando você aprende a justamente olhar o caos sem fugir dele. Porque é no caos que a verdade aparece. É justamente no desconforto que a consciência cresce, que a consciência nasce. Porque, na verdade, pessoal, a maioria das pessoas que ascendem, né, espiritualmente, sem descer em si mesmo, sem olhar para dentro, ela quer encontrar Deus, mas ela evita olhar o próprio inferno interno. É aí que a falsa espiritualidade faz morada. Sabe, é no deserto de você tentar escapar de você mesmo. Essa não é a verdadeira espiritualidade. Você tem que olhar para a sua sombra. Você já percebeu como o ego, ele é muito sutil? Ele não desaparece quando você desperta. Na verdade, ele apenas está mudando de lugar, mudando de roupa. Antes ele dizia, eu sou melhor porque tenho mais dinheiro. E nesse ponto, ele agora começa a dizer o seguinte, eu sou melhor porque vibro mais alto. Isso é uma grande cilada. Porque antes o ego, ele buscava reconhecimento no mundo. Agora ele passa a buscar reconhecimento justamente no espiritual. Então é ele de novo entrando pela porta dos fundos. É o mesmo jogo, só que com outro disfarce. Vocês já perceberam isso? Começa a analisar isso na sua mente. E sabe qual que é, na verdade, a maior armadilha de tudo isso? É que esse ego, agora espiritual, usa até uma linguagem do amor para poder se esconder. Olha o que ele diz. Eu só quero ajudar o mundo. Eu, né? Mas no fundo, ele quer se sentir importante por isso. E esse não é o caminho. Ele até diz, eu vibro na luz. Mas o que acontece? Ele justamente se afasta de quem está na dor. Ele fala sobre compaixão, mas ele julga quem ainda não despertou. Vocês já perceberam isso? Ah, porque agora eu sou superior porque eu despertei, né? E é justamente essa é a espiritualidade que mantém muita gente presa. Porque enquanto você acredita, né, está se elevando, o que na verdade está acontecendo, de verdade, é que você está só se afastando da humanidade que te torna capaz de amar de verdade. Mas, pessoal, existe uma saída, tá? E quando ela começa quando você entende que a luz verdadeira, ela não nega a sombra, e sim, ela integra essa sombra. Porque você não vai se libertar fugindo das suas emoções, mas você vai se libertar permitindo sentir essas emoções sem se identificar com elas, que é a grande sacada disso tudo. E como que a gente faz isso? Como que a gente sente as emoções sem se identificar? Você muda da seguinte maneira: opa, pera um pouquinho, eu estou sentindo essa emoção, ou raiva, ou rancor, ou ódio, ou inveja, mas espera um pouco, eu não sou isso. E aí você começa a fazer essa virada de chave, porque, pessoal, na verdade, você não vai
encontrar Deus fora de você em lugar nenhum. Mas é justamente no silêncio que você se reconhece, na verdade, como parte do todo, como parte do universo, como parte de Deus. E o verdadeiro autoconhecimento não é sobre se tornar especial. Não, não, não. É sobre você se tornar realmente verdadeiro com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes. E eu vou dizer uma coisa para você: ser verdadeiro dói. E sabe por que dói? Porque a consciência, ela te obriga a enxergar tudo o que você tentou esconder. Isso é um problema. Suas máscaras, suas contradições, seus medos, sim, porque todos nós temos isso. Todos nós temos essas máscaras de eus em determinados momentos, né? Temos as nossas contradições, uma verdade agora, e quando você está com outra pessoa, a verdade muda. É ou não é? Vamos ser sinceros. E nós continuamos tendo medo. Né? E o despertar, ele não é um jardim de flores, como muita gente coloca. Na verdade, pessoal, ele é uma faxina muito densa interna. É o momento em que a alma ela começa a empurrar tudo o que não é dela justamente para fora. Não, isso não é meu. Eu reconheço isso em mim momentaneamente, mas não é meu. Quando você começa esse caminhar, né, por dentro, o primeiro passo é justamente a desilusão de tudo aquilo que você acreditou ser. E você vai perceber que quase tudo o que você acreditava era realmente ilusão. Sabe? Sobre o mundo, sobre os outros e principalmente, pessoal, e agora vai ser um ponto principalmente sobre você mesmo. E quando isso acontece, o chão ele desaparece. É impressionante. É um momento em que muitas pessoas desistem porque pensam, eu estou falando isso sobre mim mesmo, tá? Eu chego a um ponto que eu falei, caramba, nada disso faz mais sentido. Mas é justamente esse o portal. É nesse ponto que o novo começa a brotar dentro de você. E dói, né? E a maioria das pessoas, ela na verdade, ela quer se sentir desperta, mas ela não quer morrer, né? Para o que ela era e renascer. Ela quer, na verdade, fazer tudo isso sem atravessar um parto. Vamos ver se faz sentido para vocês. Ela quer ser consciência, mas sem abandonar o personagem. E é justamente por isso que a gente acaba ficando presa, repetindo ciclos, sofrendo pelos mesmos motivos. Eu estou falando isso porque eu percebi isso muito, muito em mim, né? E a gente acaba se perguntando por que o universo, que Deus, que o todo, ele parece não nos responder às nossas perguntas. Você está nesse ponto? Fala para mim aqui, né? Deixa aí nos comentários. Porque, pessoal, o universo ele não está nos punindo. Ele está apenas refletindo o que você ainda não quer ver. Presta atenção nisso. Ele está apenas repetindo o que você ainda não quer ver. E é por isso que eu digo para você, o verdadeiro despertar não é, não é um jardim florido, não. É você olhar para suas sombras. É você ver que cada situação difícil que você está passando, cada pessoa que te traz uma irritação, cada repetição, né, é, na verdade, uma mensagem da vida dizendo exatamente o seguinte: olha para isso. Ainda tem algo aqui que precisa ser curado. Você já prestou atenção nisso? Quantos desafios
aparecem na sua vida e você fala, caramba, eu estou no caminho do despertar e isso volta a acontecer para mim. Então, é justamente esse o ponto. É você observar essa situação e falar o que eu não aprendi com isso ainda. Porque a espiritualidade verdadeira, ela não é um manual de fuga. Ela é, na verdade, o seu espelho. Ela não vem te prometer céu. Esquece isso. Mas ela vem te ensinar a atravessar esse deserto, esse inferno, de olhos abertos, se reconhecendo. É o deserto que Cristo enfrentou. E quem atravessa esse deserto com consciência, eu vou dizer para vocês, nunca mais, de verdade, é a mesma pessoa. Sabe? A gente muda e muda de uma maneira surreal. Então, você já reparou como é fácil se sentir espiritual quando está tudo bem? Mas como isso desaparece no primeiro sinal de dor? Você já percebeu isso? Isso acontece, pessoal, porque a dor, ela revela, na verdade, o quanto a gente ainda estamos condicionados. Porque é justamente na dor que a alma testa o quanto realmente você está confiando, o quanto você confia no processo. Muitas pessoas dizem para mim em consultas, né? Eu confio no universo. Mas no decorrer da conversa é perceptível que elas ainda vivem tentando controlar tudo. Dizem, eu entrego, mas elas têm medo do desconhecido. Isso é a porta dos fundos do ego. Né? O ego diz o seguinte, eu sou luz. Mas acabam fugindo do escuro que carregam dentro de si mesmo. Por quê? Porque quando a gente traz essa verdade através da numerologia, que é a minha ferramenta de trabalho, de que ela tem sombras para poder enxergar, é como se ela abortasse isso. Ela não quer ver. E na verdade, pessoal, a entrega verdadeira, ela não é passiva. Ela é justamente consciência em ação. Quando você entende de verdade que o universo, ele não está fora de você, ele, na verdade, é você em expressão. É aí que você começa a verdadeira jornada. Quando você muda o modo como você enxerga a você mesmo, a vida, ela muda com você. Sabe? Não porque algo mágico acontece, mas, na verdade, porque você começa a agir a partir de outro nível de consciência. Você deixa de reagir e começa, na verdade, a criar, que é isso que é a cocriação. É você confiar na espiritualidade maior, confiar numa bússola interna que te guia e cocriar com essa bússola. Porque a espiritualidade que desperta, ela não é feita de frases bonitas. Não, 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 não. E é isso que vocês vão ver aqui no canal. Muitas vezes eu tive que desconstruir muitas verdades sobre uma tal espiritualidade que estava me levando para um caminho que ostentava só o meu ego. Porque, na verdade, a espiritualidade ela é feita de presença, de estar presente no que você quer fazer na sua vida. É quando você, sabe, você está exatamente inteiro naquilo que você vive. Mesmo que isso doa, mesmo que você se reconheça como tudo aquilo que você não quer ver sobre você. Porque sim, vamos ser sinceros conosco mesmo? Quantas vezes nós somos mesquinhos?
Quantas vezes nós somos intransigentes com o outro? Quantas vezes nós apontamos o dedo para o outro? E isso dói quando você olha. E é nesse ponto, é quando você ama, mesmo sem ser amado. É quando você perdoa, prestem atenção, é quando você perdoa sem esperar retorno. Porque o perdão é para você. É quando você escolhe não revidar. Não por medo de um karma, mas por sabedoria. E o que é a sabedoria? É o conhecimento em ação. Você já percebeu como a mente ela ama complicar as coisas simples? Já percebeu isso? Já viu como ela acaba transformando, né, a busca espiritual em mais um objetivo, mais um título, mais uma identidade? É assim que o ego assume o controle. E é por isso que eu falo para vocês, o ego ele é danado, ele dá a volta, ele entra pela porta dos fundos o tempo todo. Mas na verdade, o que você está buscando é parar de buscar. Parece um contrassenso, né? Mas é isso. Você precisa se lembrar de algo que nunca se perdeu. A tua união com o universo. Você é um com o todo, né? Um somos todos. Porque esse Deus, né, o todo, ele não está distante, esperando que você evolua o suficiente para merecê-lo. Ele, na verdade, ele está em cada respiração, em cada batida do seu coração, em cada instante em que você observa a natureza, em que você silencia a mente e você realmente sente. Ele está no afagar do seu animalzinho de estimação. É esse o silêncio. O problema, pessoal, é que o ego, ele não sabe viver o agora. Ele não sabe. Ele está sempre querendo chegar em algum lugar. Ele te leva a uma necessidade de conquistar alguma coisa, de alcançar um estado. E quando você vive tentando sempre, sempre, sempre se tornar algo, nesse ponto você esquece que você já é. Já percebeu isso? É isso que a gente tem que entender. O que eu quero, eu já sou. Porque isso já está no meu íntimo. Quando eu quero alguma coisa, quando eu preciso de alguma coisa, é porque eu já sou isso em determinado ponto. E a liberdade espiritual, ela não está em se tornar mais. Ela está, na verdade, em deixar de ser o que você não é. Esse é o grande ponto. É ser para ter, não é ter para ser. E talvez esse seja o ponto mais difícil. Desapegar da identidade espiritual que você construiu. Isso foi um despertar para mim. Porque a mente, ela resiste. Porque sem ela, quem você é? Mas a alma, ela sorri. Porque finalmente você se aproxima da verdade, que é isso, que é esse o verdadeiro despertar. É o soltar, é o deixar ir, é a confiança. Porque a verdade, pessoal, ela é simples. Preste atenção, você é parte da consciência que cria tudo. O tudo e tudo, exatamente tudo que acontece fora é apenas reflexo do que vibra dentro de você. O mundo, ele não é injusto. Ele é coerente com o que você está sentindo. Porque
ele devolve exatamente o que você está emitindo. Não como punição, mas como oportunidade de você olhar para isso e despertar de verdade, encarar os seus medos. E você acaba sofrendo quando você acredita que a vida está te tirando algo. Mas, na verdade, pessoal, a vida, ela está apenas te esvaziando do que já não serve mais. A dor, ela é a ferramenta mais sábia que o divino usa para te realinhar, te colocar no verdadeiro caminho. Porque eu digo sempre, todos nós trouxemos um destino. E a vida, ela vai sempre te dar os sinais para que você entenda que é esse o caminho. Mas o que nós fazemos o tempo todo? A gente se auto-sabota. Ah, imagina, não pode ser isso, né? Esse não é o destino que eu preciso. Por quê? Porque, novamente, o ego, ele entrou pela porta dos fundos. Porque ele acha que sempre ele é o bambambam, ele é o superior. E quando você começa a compreender isso, o sofrimento muda de forma. Ele deixa de ser castigo e ele se torna, na verdade, o seu professor. E cada vez que você se rende à verdadeira lição sobre o que essa situação quer te mostrar, algo dentro de você se expande. E é justamente nesse ponto que a verdadeira espiritualidade começa. Quando você não busca mais fingir, né? Ou fugir da dor, mas você entende que ela quer te mostrar alguma coisa que ainda precisa ser curado. Quando você não busca mais por um milagre fora, mas você, na verdade, reconhece o milagre que está de estar, na verdade, consciente nesse exato momento, no agora. A vida é, sim, uma escola de lembranças. Cada desafio, cada perda, cada desencontro é, na verdade, um convite para você lembrar quem você é além dessas máscaras, além das cascas de cebola que a gente vai tirando o tempo todo. E quando você lembra, tudo o que antes parecia fora do lugar, ele começa a fazer sentido. Você já percebeu isso? Você fala, caramba, eu não tinha percebido por que isso veio até mim. É nesse ponto que você começa a perceber, porque o despertar espiritual não é sobre mudar o mundo. E é sim sobre mudar o olhar como você vê tudo. E quando o olhar muda, é que o mundo muda com ele. É nesse ponto que você se torna um ator principal da sua vida. Porque a espiritualidade que te liberta, ela não promete que você nunca mais vai sentir medo. Que é muita coisa que se pregam por aí. Nem medo, nem raiva, nem tristeza. Na verdade, ela te ensina a não se identificar mais com isso. Porque o medo vem e vai. Você já não percebeu isso? Mas você é justamente o espaço onde o medo acontece. A raiva surge e passa. Sim ou não? Mas você permanece, você é a consciência que está observando isso. Você não é o que sente. Você é aquele que sente. Percebe? Tem uma grande ponte aí. E essa é nessa consciência que mora, pessoal, a verdadeira paz. Porque quando você não se identifica mais e você percebe que isso é passageiro, você começa a tomar as rédeas do cavalo vida. Você já percebeu que as pessoas mais sábias não são as que falam sobre luz?
Mas, na verdade, as que vivem com uma leveza, mesmo em meio à escuridão, já percebeu isso? Essas pessoas, elas não negam a sombra. Na verdade, elas aprenderam a dançar com a sombra, né? Legal, o que isso quer me mostrar? Isso é dançar com a sombra, sabe? O que essa situação se apresentou? Por que essa situação se apresentou de novo? O porquê que eu não aprendi ainda? Porque, na verdade, essas pessoas, elas entenderam que a sombra é a forma que a luz encontrou de se fazer vista. Porque, na verdade, a sombra é só a ausência de luz. A sombra não existe. O que existe é a ausência de luz. E a espiritualidade não é sobre vencer o ego. É sobre você reconhecer o ego e não deixá-lo mais no comando. É sobre você perceber o jogo sem ser mais uma peça desse jogo. Sabe? Você não é uma peça do xadrez que é colocada para lá e para cá. Não. E quando isso acontece, alguma coisa mágica muda dentro de você. A mente grita menos. O coração começa a falar mais. A necessidade de você provar, justificar, convencer, né, ela desaparece. Porque não é mais isso. Você começa a viver de dentro para fora. E tudo ao redor se ajusta. E é justamente nesse estado que você começa a co-criar com o todo. E nesse ponto você já não é mais como alguém que pede. Você se torna como alguém que participa do jogo. Você acaba se tornando a ponte entre o que vem, né, do céu e a terra. Um canal verdadeiramente consciente da própria existência. Você realmente pega as rédeas do cavalo vida e fala, eu vou com consciência. Só que isso não acontece de um dia para o outro. Isso, na verdade, é um processo, pessoal, de desapego, de humildade. E quando você entende que não há mestres, não há discípulos, na verdade, o que existe são apenas consciências se reconhecendo em diferentes formas. É quando você começa a fazer parte do todo. E no fim das contas, o que aprisiona, na verdade, não é o mundo, mas não é a religião, não é o karma, né? Na verdade, é o esquecimento de quem você é. Porque quando você lembra, tudo o que te prendia perde força. E lembrar que você faz parte de um plano maior é o que faz isso acontecer. Por isso, não busque ser mais espiritual. Busque ser mais verdadeiro consigo mesmo. A verdade, pessoal, é a maior força de libertação que existe. Porque, na verdade, ela dissolve as ilusões que o ego acaba criando no nosso dia a dia. E quanto mais você se aproxima da verdade de ser o que você realmente é, sem máscaras, mais simples tudo se torna. E é nesse ponto que a gente precisa se colocar, porque aí você bloqueia o ego de entrar pela porta dos fundos. Você, na verdade, não precisa de um novo método, de um novo mestre, de um novo ritual. Você precisa apenas aprender a se escutar profundamente. Porque a voz que você procura, ela já fala dentro de você o tempo todo.
Mas a nossa mente, que é uma ferramenta fabulosa, fantástica, só que ao mesmo tempo ela te leva a tantas ciladas, ela fala tão alto que você acaba não escutando essa voz interior, que não é a mente colocando problemas o tempo todo. E silenciar é o início da sabedoria. Agora, o que é esse silenciar? Não é você calar o mundo. Não, não, não. É você calar o barulho interno que te separa da vida. Presta atenção. O caminho espiritual, ele não te leva para longe, de jeito nenhum. Ele te traz de volta para dentro, para casa. E a casa, pessoal, é o teu coração. Mas é o teu coração consciente. Você já experimentou, se você está num ponto de que você precisa decidir alguma coisa, você já pensou, já parou para perguntar para o seu coração? Eu estou com 2 ou 3 dilemas para resolver. Outro dia, numa live, uma pessoa colocou isso. Eu disse, para e ouve o teu coração. Silencia, aquieta. Se eu for por esse caminho, o que o meu coração me traz? Tranquilidade? Se eu for por esse caminho, o que ele me traz? Receio? Se eu for por esse caminho, né? São 3, vamos lá, você está numa trifurcação. Se eu for por esse caminho, ele me traz medo? Analisa. Se eu for por esse, é tranquilidade? Opte por esse. Eu já caí em cilada muito feia quando eu não ouvi isso. Eu não ouvi o meu coração. E ele chorava. E mesmo assim, pelo meu livre-arbítrio, eu tomei decisões. Porque a espiritualidade que liberta, eu vou te dizer, ela não te promete que tudo vai dar certo, de forma nenhuma. Mas, na verdade, ela te mostra que tudo já está certo. Mesmo quando a mente ela não entende. Porque a consciência divina que te habita, ela sabe o que verdadeiramente o ego tem medo. E, pessoal, nada, exatamente nada acontece por acaso. Tudo que acontece na nossa vida, ela tem o propósito de nos despertar. E aqui eu quero te trazer uma informação que é importante. Você não é vítima do destino. Não, nunca foi. Você, na verdade, é criador da sua experiência. E cada vez que você desperta, o mundo desperta um pouco mais com você. Isso é importante você entender, porque você ajuda no todo. Então, nesse ponto aqui, talvez a pergunta que reste não seja como eu evoluo espiritualmente, mas, na verdade, quanto da minha verdade eu estou disposto a viver? Essa é a grande pergunta. Porque, no fim, o verdadeiro despertar é exatamente isso. Lembrar-se do que você sempre foi e viver a partir daí. Essa é a verdade que ninguém te conta. Porque, pessoal, a espiritualidade que te liberta é aquela que te faz humano de novo, inteiro, consciente e presente. Não existe atalhos, não tem fórmulas. Existe apenas o caminho da verdade de cada um de nós. Esse caminho, ele começa de dentro de você. Não tem outra forma. Ele começa exatamente agora. E eu vou deixar, se você gostou desse tema, eu quero te convidar a você se inscrever no canal, deixa aí o seu joinha, compartilha isso com pessoas que precisam dessa informação, porque esse é o propósito do canal Vozes que Curam, que é o lema onde eu e a Marilu trazemos isso para vocês.
E eu vou deixar você aqui com outro vídeo para você continuar nesse caminho. E comenta aqui o que você achou disso, se fez algum despertar. Então corre para outro vídeo, não me abandona, corre lá.